Paz, Shalom de Cristo, gente. Voltei para a gente ler o Evangelho de Lucas, esse Evangelho maravilhoso, lindo. Obrigado, Senhor, por ter nos deixado, por ter escolhido Lucas, uma pessoa que nem do povo judeu era, mas que amava o Evangelho. E fez toda aquelas pesquisas para nos deixar esse Evangelho escrito. E também o livro de Atos dos Apóstolos, que é maravilhoso. Os dois livros é maravilhoso. Se você é cristão e você não conhece o Evangelho de Lucas, não conhece Atos dos Apóstolos, você não conhece as doutrinas direito. Por isso que tem um monte de pessoa que se diz cristão, evangélico, protestante, até mesmo católico, acreditando em tudo por aí, porque não conhece o Evangelho de Lucas, não conhece o Atos dos Apóstolos. E aí tudo que o pessoal vem ensinar aí, acredita. Vem conosco, Jesus. Ai, gente, eu já vou, às vezes eu esqueço, se inscreva lá no canal do YouTube Comunidade Unida de Cristo, Helena. E quem está no YouTube, eu tenho a página do Facebook, na realidade o perfil do Facebook, que pode ser seguido, não precisa pedir amizade, pode ser seguido. É Cristã Helena de Almeida, ok? Pão e glória no nome de Jesus. Para amizade só é 5.000. Se um sair, outro entra, mas 5.000 eu já tenho. Mas pode seguir, pode clicar em seguir, vai ver minhas lives. Deus seja louvado, aleluia. Então, hoje é Atos eu terminei de fazer, gente, porque ainda estou com Atos na cabeça. Hoje é Lucas, capítulo 9. Hoje é Lucas, capítulo 9, a primeira parte, ok? Vem conosco, Jesus nos ajuda a entender, nos ajuda a lembrar da tua palavra. Louvado seja teu nome, para a honra e glória do Pai eterno, amém. Santo Espírito de Deus, sem teu entendimento nós não entendemos. Vem conosco, vamos lá. Reunido Jesus, os 11 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar a enfermidade. Por que reunido Jesus, os 12 apóstolos... Reunido Jesus, os 12 apóstolos, lhe deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar a enfermidade. Aqui foi quando o Senhor Jesus junta ali os 70 e envia para pregar o Evangelho e para fazer esses milagres. E ali o Senhor Jesus enviou de 2 em 2. E tinha um ali que foi com Judas. Então tem cuidado que tem igreja que ela vai ter um Judas junto. Ok? E aí, como é que foi? Estava debaixo da autoridade de Cristo. Cristo teve misericórdia daquelas pessoas ali. Mas tinha pelo menos um que não era o Judas junto. O problema é quando a igreja todinha está na mão do Judas. Aí, gente, aí é a falsa igreja. Tem que ter pelo menos um homem de Deus ali, como é aquele. Nós não sabemos qual que Deus escolheu para colocar junto com o Judas. Qual que o Senhor Jesus escolheu para ir junto com o Judas. Alguém já pensou nisso? Qual que o Senhor Jesus escolheu para ir junto com o Judas? Fizeram milagre? Fizeram. Ok? Mas está debaixo da autoridade de Cristo. Então é isso. Vamos começar, vamos ler mais aqui. Deu autoridade sobre todos os demônios para curar as enfermidades. Autoridade sobre os demônios para curar enfermidades. Ok? Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Senhor, dá-nos esses dons. Dá-nos esses dons, Senhor. Possamos curar ter os dons da cura, da libertação. Porque tem gente que está com o corpo são, mas está preso ao pecado, ao vício, presa às pornografia, ao sexo ilícito. Então, as pessoas elas precisam de cura, de prosperidade, mas elas precisam também se libertar dos demônios.
E o Senhor Jesus, ele dá por completo. O Senhor Jesus não dá assim um pouquinho de... não, ele dá tudo. Ele deu o poder contra os demônios e deu também o poder de curar. Se as igrejas não fazem isso hoje, é porque tem alguma coisa errada. Tem gente por aí dizendo que prega o verdadeiro evangelho, mas nunca curou. Você não vê um dom de cura na igreja, você não vê um dom de libertação na igreja, e ela diz que prega o melhor evangelho. Não, gente, você precisa ser uma pessoa convencida. Não precisa ser convertida. Precisa ter o Espírito Santo. Vamos lá. Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Ok? Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Ok? Não se preocupe. Ele estava falando: não se preocupe com as suas necessidades. Não se preocupe. Uma vez eu vi um cara crente do meio evangélico protestante, conhecido meu, faz parte. Não só conhecido. Também fazia parte da meio que parente. E ele falou que ele ia ser empresário primeiro, para depois virar pastor, pregar o evangelho, essas coisas. Virar pastor. Todas as empresas que ele abriu, faliu. Todas as igrejas que ele abriu, faliu. Porque o Senhor Jesus falou: não leve nada. Vamos lá? Disse-lhe: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Pois é, e além de todas as empresas dele falir, ele não é pastor até hoje. Não precisa ser pastor, nem estou falando que a pessoa tem que ser pastor. Ela tem que estar dentro da vontade de Deus, pregando o evangelho, mas sem achar que eu vou ficar rico primeiro. Não, se liberta disso. Se liberta, não entendeu nada o que é pregar o evangelho. Vamos lá. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Ele não fica trocando de casa em casa. Às vezes a pessoa está num lugar, aqui não tá bom, vou para outro, chega lá, o outro é pior. Então, fique até segunda ordem, como diz, né? Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Até que saia daquela cidadezinha, ok, gente? Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade e em testemunho contra eles sacudir a poeira dos vossos pés. O Senhor Jesus não te manda ficar implorando para quem rejeita o evangelho. O Senhor Jesus não te manda ficar implorando para as pessoas se converter, para você ter o evangelho. Não, quem faz isso é os homens. O Senhor Jesus não mandou fazer. Cuidar com essas pessoas que imploram demais. Por que elas estão implorando tanto? Pensa. Porque o Senhor Jesus não mandou ficar implorando. Tem gente que implora. E nem ensina as pessoas a clamar a Deus. Tem que clamar a Deus. Eu vou ver se eu aceito Jesus. Meu filho, você precisa saber se Jesus te quer. Aí você precisa saber se ele te quer. Tu tem que perguntar para ele se ele te quer. Fica com sua arrogância e prepotência se estiver no fogo do inferno. Gente, tem que falar isso. Porque as pessoas brincam com as coisas de Deus. Vem comigo, Jesus, me ajuda. Partiram, pois, e percorriam as aldeias pregando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Fazendo curas. Pregando, fazendo curas, libertando demoniado. Hoje em dia as pessoas falam que demônio não é mais demônio, que endemoniado não é mais endemoniado. Por quê? Porque não tem o dom de libertar, então é melhor dizer que não é, né? E eu estou falando de crente, estou falando do mundo não. Vamos para frente. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João.
que ressurgiu dos mortos. Outros, Elias, que apareceu. Porque até então, gente, eles já tinham ouvido falar de João Batista. Conhecia todos os profetas da Bíblia. O Senhor Jesus apareceu depois do batismo, de repente ele apareceu, fazendo esses milagres, colocando poder na mão dos apóstolos, dos discípulos, e os discípulos também fazendo. E o Herodes já tinha esquecido daquela história lá, aquele Herodes lá que mandou matar as crianças, era outro Herodes. Esse aqui agora já bem mais para frente, já tinha esquecido. Não, achou que não, aquela história lá que nasceu o Messias, acabou, na cabeça dele tinha acabado. Depois veio João Batista. João Batista não era o Messias. Tá tranquilo. Tá tranquilo. O Herodes achou que ele ia ser sempre o rei. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que Jesus fazia e ficou perplexo. Só que ele ficou perplexo. E uns diziam, é João que ressurgiu dos mortos? Outros, é Elias que apareceu? Mas peraí, quem é esse? Aquele que nasceu há 30 anos atrás, 30 e sei lá quanto, 31, 2. A gente matou todas as crianças, matou ele também, porque eles acharam que o Senhor Jesus está no meio daquelas crianças que foi morta em Belém, né? E quem é esse homem aí? Não é João Batista. João Batista não era aquele que nasceu em Belém. Quem é esse homem aí? Será que o João Batista ressuscitou? Quem falava isso eram os fariseus que acreditavam em ressurreição. Porque saduceus não acreditavam, mas os saduceus não acreditavam em ressurreição, mas fariseus acreditavam em ressurreição. Então aqueles que eram fariseus pensavam, João Batista ressuscitou? Ou será que foi Elias, né, que voltou? Porque Elias não conta que Elias morreu, né? Lembra? Vamos lá. Mas Herodes dizia, eu degolei João. Quem é, pois este, de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de ver. Não era Herodes que estava falando que ressuscitou, não. Porque Herodes falou, não, mas eu mandei matar João. Era outros que falavam que podia ter ressuscitado. Provavelmente da seita dos fariseus. Da seita, não é seita. Religião. Religião mesmo. Era religião. Ok? Quem foi chamado de seita foi os cristãos. E até hoje gente. Até hoje as pessoas chamam a igreja católica de seita. Até hoje. Desde o livro do Atos dos Apóstolos, até hoje ainda chama. Mas pior que é crente, pastores. Que eu já vi. Pastores chamando a igreja católica de seita. Gente, mas isso aí já vem de Atos dos Apóstolos. Então é uma honra para nós. Que somos de Cristo. É uma honra ser chamado de seita. Vocês acham que a gente vai chorar por causa disso? Vem lá do Atos dos Apóstolos já. Vamos lá. Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que havia feito. Tomando-os ele consigo à parte, dirigiu-se a um lugar deserto, para o lado de Betsaida. Logo que a multidão o soube, o foi seguido. Quando a multidão viu que estava milagre acontecendo ali, já começou a seguir o Senhor Jesus. Logo que a multidão soube, o foi seguido. Jesus recebeu e os falava-lhes do reino e falava-lhes do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Então, como é Lucas escreveu e fala o reino de Deus. Mateus, como era judeu, ele fala o reino dos céus, ok? Porque o judeu não escreve o nome Yud-Vê-Vá-Vê-Rê. E Deus é Yud-Vê-Vá-Vê-Rê. O judeu não escreve o nome, mesmo o cristão. Eles não escreviam. Então Mateus ele coloca o reino dos céus. E Lucas, instruído por Paulo, colocou o reino de Deus. Não tem problema. Não tem problema colocar o reino de Deus. Desde que você está escrevendo em nome de Jesus, né?
Vamos lá. Logo que a multidão soube, o foi seguido. Isso aqui eu já li. Pegava o reino de Deus, que restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar, e os 12 foram dizer-lhe: despede as turbas, para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança, e procure alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Então foi ali quando eles chegaram para o Senhor Jesus. Ó mestre, nós estamos num lugar longe da cidade, aqui não tem comida, olha o tanto de gente que tem em volta de nós. Esse povo não vai arredar daqui. Eles querem ser curados, querem ser libertos. É melhor o mestre mandar eles embora para eles ir para cá para comer. Senão esse povo vai começar a desmaiar aqui. A gente precisa pensar, gente. Quando você for ler a Bíblia, pensa. Ok? Então o que eles falaram foi isso. Eles falaram isso aqui, ó. Jesus replicou-lhes: dai-lhes. Aqui, ó. O que os discípulos falaram foi isso aqui. Ora, o dia começava a declinar. Finalzinho, ali chegando perto das 6 horas da tarde, ok? E os 12 foram dizer-lhe: despede as turbas. As turbas seria a turma, né? A gente fala a turma, né? A turma de gente. Aqui tá turbas. Ou seria a multidão, ok? Para que vão pelas aldeias. Aldeias é as cidades vizinhas. Pequena cidade onde tinha uma vendinha, alguma coisa, vendia um pão, alguma coisa. Okay, gente? E sítios da vizinhança. Então, nesse lugar que estava, não tinha nada mesmo. Era matão, igual eu estou mostrando isso aqui para vocês, ó. Mas isso aqui tem cidade perto. lá não tinha não. Vamos lá. E procure alimento, hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhe: dai-lhe vós mesmo de comer. Retrucaram eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes? A menos que nós mesmos vamos e compremos mantimento para todo esse povo. Então eles falaram: Senhor, o que nós temos não dá. Como é que a gente dá comida para eles? O que a gente tem não dá, Senhor. O que a gente tem não dá, Senhor. A não ser que a gente saia para comprar. Mas também precisava de muito dinheiro para comprar, Senhor. É muita coisa. Ok? Vamos lá. Replicou-lhe: dá-lhe vós mesmo de comer. Retrucaram eles: não temos mais do que 5 peixes e 2 pães, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimento para todo esse povo, pois era quase 5.000 homens. Era quase 5.000 homens. Diz que só contava os homens, não contava mulher e criança, viu, gente? Vamos lá. Jesus diz aos discípulos: mandai-os sentar, dividido em grupos de 50. O Senhor Jesus falou assim: organiza esse negócio aí. Organiza. Ok? Organiza em grupo de 50. Me traga aí esses 2 pães, esses 5 peixes e organiza em grupos de 50. Ok? Vamos lá. Assim o fizeram e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou-os ao céu, abençoou e os partiu, e os deu a seus discípulos, para que os servisse ao povo. O que nós precisamos fazer é obedecer, gente. Obedecer. Tem certeza que você está falando com Jesus? Tem certeza que ele te respondeu? Então obedeça. Qual foi a que o Senhor Jesus orientou? Divida esse povo em grupo de 50. E aí eles fizeram, obedeceram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu e deu-lhes a seus discípulos para que o servissem. Tá. Imagina, 2 peixes. Mesmo que eles dividissem o peixe ali em 3 pedaços,
2 peixes dá para 6 pessoas só. Mesmo que eles dividissem o pão em 3 pedaços, 5 vezes 3, 15, só ia dar para 15 pessoas. Mas tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas mesmo assim eles obedeceram e começaram a distribuir. Só que tirava um pão e entrava outro no cesto. Tirava um peixe e entrava outro no cesto. Olha aqui. Eita. Você prega mesmo o verdadeiro evangelho? Essas igrejas modernas aqui, de 1500 para cá, que diz que prega o verdadeiro evangelho, prega mesmo? Tem certeza? Ó, então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou-os ao céu, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos para que os servisse ao povo. E todos comeram, ficaram fartos do que sobrou. Recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Ainda sobrou 12 cestos, que representa as 12 tribos. E ainda tem pão para as 12 tribos. Ainda tem pão para as 12 tribos. Ainda tem pão. A multidão somos nós, os gentios, que nos convertemos a Cristo. A gente vai comer e vai se saciar. Louvado seja Deus. Mas ainda sobra 12 peixes, 12 cestos, porque as 12 tribos também serão alimentadas. Para a honra e glória do nome de Jesus. Isso aqui é revelação, vem na minha mente agora, eu nunca vi ninguém falar isso. Vamos lá. Ok? Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes, quem diz... Aqui já muda de assunto, ok, gente? Aqui já muda de assunto. Vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui no assunto, porque quando muda de assunto... Vamos parar com essa live aqui, ó. E todos comeram e ficaram fartos do que sobrou. Recolheram ainda 12 cestos de pedaço. No versículo 18 já entra outro assunto. Depois a gente lê sobre ele. Vamos parar aqui no 17 que fala. E todos comeram e ficaram fartos do que sobrou. Recolheram ainda 12 cestos de pedaços. 12 cestos. A multidão somos nós, os gentios, crentes, igreja de Cristo, noiva de Cristo. Mas ainda sobra alimento para as 12 tribos de Israel. E glória a Deus e aleluia. E glória a Deus e aleluia. E vos deixo aqui na paz do Senhor. Shalom, até a próxima. Siga lá as redes sociais. Que o eterno Deus os abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí tem que dar a bênção. Em nome de Jesus. Abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Com a bênção da saúde, da prosperidade e da paz. A vocês e a mim. Pai, shalom.